A segunda temporada da série O Mecanismo estará disponível na Netflix a partir da próxima sexta-feira. Ontem, no Rio de Janeiro, foi realizado o evento de lançamento. Paulinho, o que você espera dessa nova temporada? Aí já dá para ter uma noção pela entrevista que a gente conferiu aí com o Padilha, Vamos falar primeiro aí sobre o conteúdo da série, né? A gente vai partir dos acontecimentos de 2014, lembrando que a série O Mecanismo, ela se propõe a contar um acontecimento real, a Operação Lava Jato, mas misturado com ficção. É sempre importante lembrar isso, porque não é uma série documental. Então a gente vai a partir de 2014, com a presidente Janete Dilma ainda no poder. A gente tem ali 12 dos 13 maiores empreiteiros do Brasil já presos, e a força-tarefa, que é liderada pela delegada Verena, a personagem da Carol Abras, continua na investigação, principalmente para prender o principal empreiteiro ali, o mais importante, que é o Ricardo Brecht, interpretado pelo Emílio Orciola Neto. Exatamente. Claro que o Marco Ruffo, que é o ex-policial, o personagem do Selton Mello, continua muito obcecada com a história do mecanismo. Eles usaram a analogia de um castelo de cartas para falar aí nessa segunda temporada sobre o mecanismo. E é isso que a trama vai tratar nessa temporada nova. A abertura, inclusive, Edgar, vai ser a abertura que o Padilha sonhou para a primeira temporada, mas que eles não usaram com medo de processos. Ao som de Se Gritar Pega Ladrão, Não Fica Um Meu Irmão, de Reunião de Bacanas, o samba do Bezerra da Silva, a gente vai ver imagens de políticos como FHC, Lula e Temer. Essa vai ser a abertura de O Mecanismo na segunda temporada. E o Padilha, na coletiva, ressaltou o seguinte, que se deu ao trabalho de separar o refrão de forma que quando diz Se Gritar Pega Ladrão Não Fica Um Meu Irmão, só aparecem imagens de quem foi condenado. No resto da música, aparecem os outros. Então esse foi o único cuidado aí para fugir de um processo. Você falou dessa entrevista coletiva do Padilha, é claro que ele sempre tem as suas farpas ali para soltar. Uma das coisas que as pessoas se perguntam é se haverá mudança na condução de um dos principais personagens da trama, que é o personagem inspirado no Moro. Será que o juiz Paulo Rigo vai vir um pouco diferente, já que o Padilha tem se mostrado bastante decepcionado com as atitudes do Moro? Ele falou que não, mesmo porque ele está tratando de uma coisa que aconteceu muito antes desse momento atual, né? O Moro prestou um serviço à Lava Jato e isso vai ser retratado, guardadas as devidas circunstâncias de realidade e ficção, dentro da série O Mecanismo. E aí ele começou a falar sobre o que ele tem gostado de falar, não é verdade? Por que ele tá tão decepcionado com o Sérgio Moro, Edgar? Ele falou sobre isso, inclusive, para a Folha de São Paulo, numa entrevista especial que fez. Ele disse o seguinte: agora eu não sei mais quem é o Moro. Eu vejo duas possibilidades. Ele não olhou direito onde estava entrando e, como o Fernando Henrique é muito vaidoso, não se deu ao trabalho de olhar o histórico dos Bolsonaros. Os Bolsonaros têm relações com a esgotosfera do crime organizado carioca. Ele é de Curitiba, talvez não saiba. A outra possibilidade é que ele sabia o que estava fazendo e ele fez. Aí o Moro é totalmente diferente de quem eu pensei que ele fosse. Uma insatisfação que o Padilha já tratou, inclusive, numa outra entrevista para a Folha em janeiro. É algo que ele vem falando dessa decepção que ele tem, né, com o Moro. E aí, ele também disse na coletiva que ele acredita que o ministro acabou sendo usado pelo governo. Ele falou assim, o Bolsonaro não tem maioria no Congresso e está negociando para aprovar as reformas. E ele está usando o Moro como moeda de troca. Moro saiu de herói nacional para salame fatiado e entregue para o Centrão para aprovar a reforma da Previdência. É assim que eu vejo o futuro da Lava Jato. E ele até fez uma comparação polêmica, digamos assim, do Moro com o ex-goleiro Bruno. Vocês se lembram desse caso? Condenado pelo assassinato de uma mulher, enfim, um caso que a gente acompanhou bastante aqui no Brasil. Ele disse o seguinte: quando o Bruno agarrava os pênaltis, eu não podia criticá-lo pelo homicídio que não aconteceu antes. A mesma coisa vale para o Moro. Eu estou contando na série as coisas que ele fez no começo da Lava Jato. Na primeira temporada, a gente não cobre o vazamento da conversa do Lula com a Dilma, porque não tinha acontecido ainda. Mas colocamos isso na segunda temporada, Edgar. É importante dizer também que, assim, se você acha que o mecanismo continuará a história até o ponto que ela está hoje,
você está redondamente enganado, pode se frustrar. A segunda temporada de O Mecanismo será a última. Muito porque a Netflix não deu sinal verde para novas temporadas, porque a série não emplacou no mercado internacional. Ela não foi tão bem recebida quanto se esperava fora do Brasil. Então, a história de O Mecanismo será encerrada na segunda temporada e essa trama política ficará pela metade. O Padilha não fala isso, ele fala que ele não pode falar sobre próximas temporadas e que tudo isso, na verdade, depende do que o Fefito citou agora, a conta, né? Quanto vale o show, quanto arrecada o show. E ele falou que a série do Mecanismo é uma das séries, é a série brasileira mais cara para ser produzida. Então não é uma conta fácil, aí realmente tem que voltar alguma coisa para que a trama se prolongue, Edgar. Não sei se é porque ele mora na gringa, mas assim, ele como analista político é um excelente diretor, né? Você falar que o Moro está sendo usado como moeda de troca é uma piada, porque o Centrão odeia o Moro. A velha política odeia o Sérgio Moro. O pacote anticrime do Sérgio Moro, ele prevê aí, vamos dizer, o fim da progressão de regime para lideranças de quadrilha, isso vale para casos de corrupção. Ele prevê a prisão após julgamento de segunda instância, né? Ele prevê a tipificação do crime de caixa 2. É óbvio que, muito pelo contrário, né? O Centrão detesta o Moro, então a análise é muito imprecisa. E aí, só fechando aqui por uma coisa que ele falou, a questão do Mecanismo não ter ideologia, uma coisa que o Padilha sempre defendeu. E ele disse o seguinte: sou antipetista, anti-PSDBista e anti-PMDBista, mas só me criticam por ser antipetista. Acho que a Dilma sofreu um golpe, mas sempre achei que o PT roubou. Essas coisas são compatíveis, sim. E tá aí o Mecanismo, segunda temporada, disponibilizado na sexta-feira pra vocês lá na Netflix. Valeu, Paulinha. Até me perdi aqui, fiquei prestando atenção em você. Vamos ver como é que tá. Hoje saiu o Lúcifer também, viu? A gente saiu junto, casal. Série. Fiquei meio... Saiu? Saiu. 10 episódios, já vi tudo. Você viu? A quarta temporada de Lúcifer. Sim. Interessado pelo demônio, né? Sempre.